Fala, torcedores vascaínos, sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Trâmites são superados e Vasco fica muito próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada de 2023. É isso mesmo, torcedor vascaíno. A espera de todos os torcedores por contratações parece estar bem próximo do fim. Isso porque o Vasco, ainda na noite do dia de ontem, conseguiu progredir bastante em um nome. Jogador esse que já havia sido também bastante comentado nos últimos dias por torcedores através das redes sociais. Esse jogador será o Pedro Raul, que desembarcará na Colina para ser o novo reforço da equipe. Esse será o primeiro reforço vascaíno sob o comando administrativo do futebol da 777 Partners. O clube pagou cerca de quase 11 milhões de reais de forma à vista para poder ter o jogador por 2 temporadas. Em um primeiro momento, o negócio rondava a casa dos 20 milhões de reais. Porém, o Cruz Maltino conseguiu um desconto e pagou de forma à vista para ter direito ao passe do jogador. A expectativa ainda que cerca o torcedor é que o seu anúncio seja entre hoje e também amanhã. Sua apresentação também é aguardada para a sexta-feira. Após ser o grande nome do Goiás durante a temporada de 2022, o jogador, é claro, conseguiu atrair o interesse de diversas equipes rivais do Vasco no Brasileirão da Série A. Equipes essas como o Internacional, Grêmio, Corinthians e também o São Paulo, além de diversas outras equipes de fora do país. O jogador optou mesmo por jogar no Cruz Maltino e defender o projeto do clube para o próximo ano. Nas últimas 3 temporadas, o jogador tem números bastante chamativos e que fizeram com que ele fosse contratado pelo Gigante. Em 2020, quando esteve no Rio de Janeiro por um outro clube, ele conseguiu anotar 11 gols em cerca de 38 partidas. Já em 2021, atuando pelo Japão e também depois pelo México, foram apenas 11 jogos, com 3 gols e também 2 assistências. O atual ano de 2022 foi sem dúvidas o melhor ano de sua carreira. Foram 26 gols durante todas as competições em que ele esteve defendendo a equipe do Goiás em 2022. Foram cerca de 28 vezes em que ele conseguiu marcar gols. O jogador chega no auge de sua carreira e a expectativa por parte do torcedor é enorme. Todos esses números lhe credenciaram a ser especulado na seleção brasileira. De forma pública, o técnico Tite, que saiu do comando recentemente, fez inúmeros elogios ao centroavante. É um reforço que sem dúvidas eleva o patamar vascaíno em relação ao elenco deste ano de 2022. Deixa nos comentários a sua opinião em relação a esse primeiro reforço vascaíno, o Pedro Raul, que vem após ser vice-artilheiro do Brasileirão. Atleta posta despedida e fica de caminho aberto para assinar com o Vasco. Há cerca de um mês do início do Campeonato Carioca de 2023, o Vasco, enfim, está próximo de anunciar alguns dos seus primeiros reforços para a próxima temporada. Logo após Pedro Raul, o clube ganhou grandes indícios de um novo reforço na Colina, dessa vez de um volante jovem de 22 anos. O atleta Patrick de Luca tratou de nesta quarta-feira se despedir de seu clube, o Bahia. Após isso, ele deve muito em breve chegar ao Rio de Janeiro e fazer a sua apresentação junto aos demais jogadores. Através das redes sociais, o jogador se despediu do clube baiano e confirmou a sua decisão, que foi decidida juntamente com sua família e também com seus agentes. O jogador chega ao Vasco ainda com status de promessa e deve fazer a composição do elenco para o próximo ano. O atleta também é mais um que era visado por algumas equipes também da Série A, mas que o Vasco conseguiu levar a melhor em mais uma. 2022 foi o segundo ano em que o jogador mais atuou em sua carreira. Mesmo com pouca idade, ele foi bastante utilizado
pela equipe baiana. Em 2021, ele conseguiu fazer 57 jogos atuando por lá. Já em 2022, foram 49 partidas defendendo o tricolor baiano. Oriundo das categorias de base do Palmeiras, chegou ainda em 2020 para integrar em um primeiro momento o sub-20 do clube baiano. Logo após, foi promovido para a equipe principal e ganhou um certo destaque. Sua posição principal é a de volante, uma das posições que passaram também a ficar carentes no Vasco após a saída de Yuri Lara, que vai jogar no futebol do Japão. Dupla sul-americana chama a atenção do Vasco, que pode investir muito em breve. Não é mais novidade para ninguém que o Vasco está 100% focado no mercado da bola e principalmente no mercado sul-americano em busca de jogadores que possam atrair a atenção do clube. A preferência é sem dúvidas por jogadores jovens e com grande margem para evolução. Com essa base formada, o Vasco busca fazer procura por jogadores que se encaixem neste perfil. Com isso na mesa, o Cruz Maltino observa mais dois nomes, dessa vez um meia e um atacante. O meia trata-se de Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, jogador de 22 anos, vem sendo bastante cobiçado após a sua temporada de 2022 com números bastante chamativos. São 41 jogos com 12 gols marcados. O seu desempenho o colocou como o grande destaque da equipe e atraiu os olhares vascaínos. O Nacional faz jogo duro e o Cruz Maltino também já foi informado que o clube pede mais de 40 milhões de reais para que possa liberar seu jovem atleta. Outro jovem nome que o Vasco buscou algumas informações foi Benjamin Garré. Isso mesmo, o jogador que atua na posição de ataque, mais precisamente como ponta, defende o Huracán da Argentina, mas está emprestado pelo Racing. Ele tem passagem também por muitos anos na base do Manchester City. O argentino, canhoto, foi responsável por 4 gols e 1 assistência jogando pelo Huracán em 26 jogos em 2022. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado é de cerca de 2,8 milhões de euros, cerca de quase 16 milhões de reais na cotação de momento. Ele também tem a passagem pela seleção sub-20 da Argentina. É bem interessante essa nova forma do Vasco de garimpar jogadores ao redor da América do Sul. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco, com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial, que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.